A única chance do palmeirense ver o Neymar é quando tiver o Palmeiras e Santos comando o Palmeiras, certo? Aí o Palmeiras que tá lá, o menininho, que tem o Neymar como ídolo, mesmo sendo do Santos, esse palmeirense tá privado de ver o Neymar. Não vou entrar nesse mérito porque a discussão sobre o gramado sintético é muito complicada. O Palmeiras tem a oportunidade de contratar um cracaço. Um cara extraterrestre, um cara fora, mas ele vai falar, não joga no sintético. Você contrata? Camisa 10 do Palmeiras é o Messi. Mas aí o Messi fala, beleza, eu vou pro Palmeiras, mas o gramado tem que ser natural. Você topa? Metade do gramado não bate sol. Maracanã também, só investir e botar o Palmeiras chegou a comprar máquinas que fizessem este tipo de trabalho da parte artificial. Não deu certo. Acho que juntou. Deixa eu só terminar, Pedro, porque senão depois vai ser borrifa e não sabe o que eu tô falando. Eita! Chega mais, meu caro rubro-negro. O programa hoje pegou fogo, rendeu o assunto gramado de plástico sintético e o Bubu, Nath, Pedro Ivo, Rafael Prates, tudo contra o Edu de Menezes, palmeirense. Ele fala que torce pro Rio Branco, mas é historinha pra boi dormir. E ele passando pano pro Palmeiras, a situação do gramado, porque o Neymar não joga hoje e tudo mais. Essa questão o Flamengo vem batendo já há algum tempo. E não vem com desculpa de gramado natural tão cheio de buraco. A resolução desse problema é gramado sintético. Ah, para com isso. Bora lá ver tudo isso no vídeo e muito mais sobre o nosso Megão. Tem treta lá entre presidente, Plata pode sair. Mauro César chega e dá a opinião dele, como sempre, ácida, mas verdadeira. Bora lá, o vídeo tá interessante. Os créditos referentes a cada corte, link abaixo para conferir. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like à vontade, é importante, é de graça e ajuda demais. Bora lá. Ele esconde o time porque ele gosta de fazer um suspensezinho, um mistériozinho, pra tentar surpreender de alguma forma. Eu não sei se isso joga a favor do marketing dele, mas que na final contra o Flamengo que ele perdeu, ele soltou o time antes. E aí falaram, poxa, ele entregou o ouro pro bandido, ele revelou, o Abel então facilitou a vida. E naquele ganhou, ele levou o Felipe Melo pra falar em entrevista coletiva e o Felipe Melo não jogou. Mas ali você tá falando de níveis de apresentação coletiva diferente, né? Então, mas assim, o Neymar joga ou não joga? Todo mundo, as informações, tudo aponta, o conhecimento geral, é de que o Neymar não vai jogar no gramado sintético. E eu vou desviar aqui a atenção, vou colocar uma lupa, que é a minha função nesse programa, um olhar diferenciado para o mesmo tema. O Neymar não tem culpa nenhuma, o Neymar tem todo o direito de não jogar, como outros grandes jogadores não jogam no gramado sintético, não gostam, não precisam jogar, não podem correr risco e tal, cada um tem a sua posição sobre isso. O problema é o gramado sintético. Pronto. O gramado sintético faz mal ao futebol brasileiro, ao produto do futebol. A discussão é interessante, mas pro jogo é sintético. Então é o seguinte, nós estamos lotando, especialmente a Série A, de gramados sintéticos, e você desfalca, tá lá. É um absurdo o Neymar desfalcar o time numa decisão. Vamos mudar aqui. É um absurdo o gramado sintético desfalcar o futebol brasileiro. Então você traz um Suárez pra cá, que legal, é o Suárez, é o Messi no mundial. Não, no sintético ele não joga. A gente consegue trazer o Messi. O Messi vai encerrar a carreira aqui, beleza, mas eu até vou pro Brasil, mas eu não jogo no gramado sintético. Estamos desfalcando as nossas competições, inclusive decisivas, inclusive clássicos. Então, isso não é bom para o futebol brasileiro. Você pega as principais... O Log estava contando aqui, o estádio Luzhniki, que é o principal estádio da Rússia, tinha gramado sintético. A Rússia tem frio pra caramba, em tese se justifica mais. 30. Se justifica mais ali a dificuldade de você ter um bom gramado, mas para a competição internacional, vai uma final da Champions League, amigão, não tem sintético. Não tem sintético. O Wembley, templo do futebol mundial, é grama natural sempre. Vai jogar lá a final da Champions League, o acesso da Championship para tentar subir para a Premier League, é gramado natural e acabou. O futebol é isso. Wimbledon, templo mundial do tênis, é grama e acabou. Ah, não, mas tá descascado aqui, não sei o quê, pode não. Cara, é grama e acabou. O esporte é assim. Então, eu em vez de satanizar aqui o Neymar, porque o Neymar tá desfalcando o Santos. Eu já falei aqui sobre o Neymar. Eu acho que ele tem que ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento. Não, mas o time grande, Bubu. Pra mim, pro Santos e pro Neymar, o foco principal é tirar o Santos do Z4. Isso eu tô com você. Agora, o fato dele jogar pra evitar ou ajudar o time a não cair, não quer dizer que ele não possa jogar pra tentar ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Não, não é obrigado a jogar no sintético, não. Não é obrigado, não. Mas peraí. Mas a questão é jogar com quantas lesões ele já teve? Ele tem vários colegas que ele vê tendo problema. Ele não quer, não acabou. Mas é direito dele, cara. Eu acho que assim, a discussão é assim. O foco principal do Santos qual é? Não cair no brasileiro. Concordamos quanto a isso. Agora, se você está 5 jogos pra tentar ganhar uma Copa do Brasil, assim pra tentar ganhar uma Sul-Americana, não cair no brasileiro, não invalida de você tentar ganhar o título. É que tudo CCC. Se o Neymar joga hoje contra o Palmeiras sintético, se machuca e perde o resto da temporada, o Santos vai tomar um prejuízo muito maior. Mas ele vai se machucar em treinamento, concorda comigo? Ele pode se machucar em grama natural. Mas ele é um atleta, ele conhece o corpo dele, que já tá muito machucado. Eu não me sinto bem, não me sinto à vontade, eu jogo com medo. Eu não quero. Então pronto, cara. Ele tem o direito dele, como muitos atletas importantes não querem e não gostam. E esse jogo ainda tem a partida da volta. Eu tô plenamente de acordo. Mas tem muita gente elogiando o gramado novo. Sou de outro jogador, tô plenamente de acordo. Eu não consigo nem virar e falar que tá errado nisso. Mas eu acho também que só se toma uma decisão assim porque é o Neymar. Tem muitos jogadores que não têm esse tamanho. E vão pro jogo. Dentro dos clubes. Não é que vão. Tem que ir. O cara não tem opção. O cara não consegue ter tamanho pra falar, esse jogo aí, ô, chefe, saí daí de mata-mata de Copa do Brasil, eu tô fora, tá? Não, os caras não têm tamanho pra isso. O Neymar tem o tamanho das coisas que ele pode falar que ele vai e não vai. E eu vou falar pro Bubu que eu já falo sempre. Quer reclamar do gramado sintético? É liberado pela FIFA. Manda e-mail lá. Pô, ou não vai. Não, tá indo bater, beleza, eu não vou jogar. Vai, A FIFA trata não é ilegal. Também não é ilegal. Mas o gramado dos caras... Então você... Tem coisa
que quando pode e tiver. tem coisa que é legal. Tudo bem. Você nunca vai ver um gramado igual do Allianz numa Copa do Mundo. Então, mas o que o Palmeiras fez? Teve reclamação. Eu entendo. Pode campo desde 102 até 110 teve metros. reclamação. 105 para 108. Eu acho que o gramado natural é bem melhor do que o sintético, óbvio. Mas o que do Palmeiras, o que eu acho é o seguinte, toda hora... Padronizar isso aí logo. Fazer... Mas, ô, Bubu, não vai sair mas há independente quantos dos anos nós clubes. estamos falando disso? Então, mas assim, que aí começa a vilanizar quem tem gramado porque vira uma questão de clubismo. Parece que o cara tá fazendo você é a favor do sintético sabe a porque história você do- tá defendendo um clube que tem um sintético. Você é contra o sintético, você é de time que não é sintético. Sabe a história lá do Cerro? Que pega o campo, tira de E 68 reduz. metros de largura e bota pra 64? É legal? Eu acho uma pataquada. Eu acho ridículo. Mas pode. Tem brecha lá também na FIFA que pode jogar 64? Tem. Aí, cara, entendeu? Infelizmente Mas aquilo. eu entendo Tem o que você tá falando. brecha, Não é tem ilegal, brecha, né? Não. tem brecha na FIFA, no regulamento geral da CBF de competições. Tem brecha para que o campo do Palmeiras, com as certificações que ele tem, receba jogos oficiais? Tem. Tá dentro. Agora, se eu acho legal, prático, se o jogador se sente confortável, se tem mais... Isso aí precisa de um estudo amplo, não é 5, 6 lesões, sei lá, foi por causa do gramado, porque também tem lesão de LCA de joelho em gramado natural. Claro, tem até, isso tem, mas claro. eu entendo também que tem um ponto sensível aí, que tá tirando, por exemplo, o principal jogador em atividade no Brasil nos últimos 17 anos, de um jogo de mata-mata, independentemente do histórico dele, físico. Eu acho que não dá para invalidar o debate porque a FIFA aprovou. Não, porque tem Pedro, mas certificado. só uma coisa, o Nubank Park, que é o antigo Allianz Parque, o gramado já teve muito bom, depois teve muito ruim. O que o Palmeiras fez? Foi lá e melhorou o gramado com a tecnologia a ponto de caras que criticavam antes falar, melhorou e o gramado está melhor. O que eu acho, só critico e pontuo é o seguinte, eu entendo o que vocês falam, mas eu só não acho que a gente pode vilanizar, não sei nem se vocês estão fazendo isso, vilanizar quem tem o gramado sintético. Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, Chapecoense, porque senão daqui a pouco vai ser assim, olha lá, pegou o Palmeiras na final, já perdemos, que tem o sintético, outro não vai, outro não vai. Eu acho que passa, como eu também respeito o direito do Neymar, falar, cara, eu não vou jogar. Cada jogador conhece o seu corpo. E eu entendi o que você falou de desfalcar os caras. Porque senão, tem que pensar daqui a fora do pouco, clube. Pensa pra agora, campeonato, é sabe legal onde isso? vai pegar isso? Na padronização. Ué, Então, mas aí- o São Paulo, mas por aí- exemplo, não tá jogando lá, no gramado dele, porque tá tendo um monte de show, não tá? Então, São Paulo adoraria, tenho certeza. São Então, Paulo adoraria já- jogar no Pacaembu. Mas O Pacaembu Mas é botaram no gramado sintético. Mas é Então, São Paulo vai jogar na Isso Casa eu do tô falando, Chapéu cara. e não joga no Pacaembu, cujo nome era Paulo Machado de Carvalho. Mas aí Só que São Paulino. vamos ver E se fosse bom, jogaria lá. Uma situação que poderá ou poderia acontecer. O Santos tá brigando para não cair no Brasileiro. Aí na última rodada, o Santos enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. Iria. Porque é o último então. jogo da rodada, é o último jogo, é vida ou morte. Você lembra não é a que o circunstância do Soares jogo contra o com Palmeiras, Botafogo? Era a reta final do Mas, campeonato. o jogo- Teve Botafogo e Grêmio. importante O Soares não ia jogar no Engenhão. Aí aconteceu algum problema, acho que foi show. O Botafogo mandou o jogo em São Januário. Sim. Botafogo e Grêmio. Aí Aí o o Soares Soares jogou, fez muito. 3, 4 Foi, gols, sei foi. lá, acabou com o jogo. O prejuízo que o Botafogo teve porque o Soares jogou em São Januário. Mas- Não jogaria no Newton Santos. O supercomputador do Celso Sarden, que tá mandando falar pra você que na Champions tem o Bodog lá, joga. Bodoglin. Bodoguinho, você joga lá. Não é possível. Aí- Ele falou o Bodog? Não, eu falando. Bulldog. Bulldog. Sério que ele quer falar de um time da Só que- Champions Que é o time que joga no Arco. Então, É o time que joga no Arco, exato, exatamente. Mas, Tá bom, parabéns. eu estou com o Rafael Grande Prats. comparação. Eu entendo o direito do Neymar de não jogar, mas se fosse o último jogo do campeonato, iria. O Santos tá É isso que eu tô te disputando falando, título cara. nacional, Mas é o tem último uma jogo? divisão. Mas eu acho Mas é o último jogo? Eu acho que ele não jogar dá a entender. Edu. Sabe o que eu acho? Se eu fosse Santista, eu ia ficar bem chateado de não ver o Neymar jogando. Eu acho que tem Santista que tá aceitando legal. Mas não tem palmeirense Vai, chateado? vai. Palmeirense que vai pagar o ingresso, que vai lá apoiar o Palmeiras, mas gostaria de ver o Neymar em campo. O Gabigol uma vez foi jogar pelo parece Santos lá, que a galera, olha os aqui. garotos palmeirenses todos aplaudindo. Bubu, O olha Palmeirense aqui. está sendo privado do jogo em casa. Mas Em eu vou São te Paulo, falar. quase que é torcida única. O Palmeiras Palmeiras e queria ver o Santos. Neymar. A única chance do palmeirense ver o Neymar é quando tiver o Palmeiras e Santos comando o Sim. Palmeiras, certo? Mas, Aí ele o não Palmeiras vai. que tá lá, o menininho, que tem o Neymar como ídolo, mesmo sendo do Santos, esse Palmeirense está privado de ver Mas o Neymar. por outro lado, aqui, ó, o Marcel fala um monte de loucura na minha orelha. E isso eu tenho razão. 95% do que ele fala aqui é de loucura. Agora, ele falou uma frase A gente aqui. trata uma pessoa eu tenho que normal. concordar. Ele falou, pô, o palmeirense é uma delícia. O Neymar, o principal jogador do Santos, não vai no sintético. Sim. Porque se fosse o último jogo, ele ia. Agora, se é um jogo, não, eu não ia. Eu, se eu fosse Santista, eu ia ficar chateado. Você Eu que, não é, ficaria. você que não é palmeirense. As suas filhas são. Mas Você é apenas conhece um quem? fã do Conhece, futebol. é isso. Tá muito triste que o Neymar não vai jogar hoje. Não, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Aí eu quero tenho saber, o que você tá sentindo hoje, se Eu ele tenho jogar? certeza que 95%, 98% dos palmeirenses estão dando Uma pergunta pra fazer porque ele pra não você, vai, Edu. porque é um jogador diferente do Claro. Santos. Edu, tem uma Ajudar pergunta o pra fazer pra Santos, você, né? A gente, Entendeu? obviamente, que o Gramado tem sido elogiado, tá melhor do que era, isso não quer dizer que tá excelente ou que tá ruim, enfim. Não vou entrar nesse mérito porque a discussão sobre o gramado sintético ela é muito complicada. O Palmeiras tem a oportunidade de contratar um cracaço. Um cara extraterrestre, um cara fora, mas ele vai falar, não joga no sintético. Você contrata? Não, não é direito dele, não vai Mas você jogar. contrata? Não, não contrato. Então você abre mão de ter um cara extraordinário porque ele não vai poder jogar no sintético, porque o gramado pra ele não é bom. Eu não contrato. Agora, só uma coisa que eu acho é o seguinte: se você não joga no sintético, não joga em nenhum sintético. E o Prats se ele for pra jogar no Botafogo. Sabe o que o Prats me Mas ele lembrou? só Imagina. jogou, mas ele só O Prats jogou me lembrou que contra Prats o não Atlético, ele estava à disposição e se machucou, ele não vai jogar. Ele vai jogar no Botafogo. Sabe o que o Prats me Mas lembrou? ele só Imagina. jogou, mas ele só O Prats jogou me lembrou que contra Prats o Atlético, ele estava à disposição e se machucou, ele não vai jogar. É isso que eu tô falando. Ele me lembrou aqui no Não, vídeo isso aí é baixinho. conversa- Que o Neymar era palmeirense na infância. Não, isso aí já poderia jogar no passaria. clube do Não, coração. Ele falou isso? Você falou? Mas ele era palmeirense. Vamos ver, o Neymar tem mais 4 meses de contrato, a gente vai ter que ver como vai Não, terminar o você falou contrato. pra mim. Terminar o ano do Santos, do Neymar, obviamente, do Santos mais Mas, importante. ó, O Neymar jogaria no Palmeiras, Vou que o repetir. Renato falou, gramado sintético. É, O Messi, exato, você assinou o contrato. jogaria. O Messi vai jogar no Palmeiras, vai encerrar a carreira do Palmeiras. Camisa 10 do Palmeiras vai ser o Messi. Vai jogar porque Mas vai aí o Messi fala, beleza, eu vou pro Palmeiras, mas o gramado tem que ser Bubu- natural. Você topa? Troca o gramado Não, pro acho que não, não vai natural trocar pra ter o Messi? Não Não vai troca. o Messi? Não vai trocar o gramado. Parabéns. Olha, eu vou falar Palmeirense aí, manda a sua Parabéns. opinião. Você toparia Parabéns, trocar o Edu, gramado parabéns. Olha, artificial por sensacional. um natural Eu- pra ter o Messi? O Messi topa jogar no Palmeiras. Bubu, Encerra a carreira do Palmeiras. Mas só joga Em no dois natural. palitos, Mas eu posso em dois contar. palitos, ia ter duas marcas, dois patrocinadores que iam cobrir
Mas, os Pedro, shows que, porventura, Pedro, não pudessem acontecer por troca mas de quer que eu te conte uma história? Eu não quero Messi, não. Quer que eu te conte uma história? Bom, eu vou trazer pra vocês... Informação, Edu. Jornalismo, já que É vocês isso aí, falaram. vai. Eu cobri o Palmeiras 13 anos. Eu vi o Allianz vem Parque o sendo Palmeiras. construído e o gramado sendo feito lá. O Palmeiras teve gramado natural. Pegou lá, duas enxerga temporadas lá e disso. meio. O Palmeiras teve um gramado natural horroroso, porque ali, metade do gramado não bate sol. O Maracanã também, só investir Aí, e botar o eliminação Palmeiras ali. chegou a comprar máquinas que fizessem este tipo de isso. trabalho da parte artificial. Não deu certo. Acho que vai na Bernabéu, vai ter Juntou. Deixa eu só terminar, Pedro, porque senão depois aí você borrifa e não sabe o que eu tô falando. E aí, o que aconteceu? Eles chegaram a fazer o tratamento natural, sabe? Sem ser o Vou ficar em tratamento silêncio. natural, tratamento com Palmeiras uma tem iluminação. isso, Aí o que acontece? Eles fizeram e não deu certo. Teve jogador se machucando lá no gramado natural, porque estava muito ruim. O Palmeiras fez o primeiro sintético, estava horroroso, fez a palha de coco. Tudo isso que eu tô contando, eu fiz matéria. Sim. Então, já que você gosta de jornalismo, eu tô contando. Não, pra você. não gosto de gosto de história. A palha de coco foi colocada justamente para isso. Ficou péssimo, horroroso. Chovia, ficava horroroso. O Palmeiras foi campeão em 2016 com um gramado péssimo. Você lembra que ela gava lá? Juntou ali a fome com a vontade de comer. Para a concessionária, é interessante ganhar dinheiro com shows. Show, claro. Para o Palmeiras era interessante ter um campo que fosse apresentável. Aí, o que fizeram os presidentes e os conselheiros do Palmeiras? Chegaram a um consenso, principalmente com a concessionária, que obviamente frisava a parte financeira, eles fizeram o sintético. Por isso que eu estou explicando para vocês que jamais o Palmeiras não vai se contratar um Messi. Nós estamos em 2026. Hoje, eles não vão conseguir, não vão voltar no tempo. Aguente todas as arenas do vão. mundo. O Messi é fora da curva, o Messi faz você Não renegociar volta, o Pedro. O Messi fez um time que construiu E eu concordo, e olha só, só pra pontuar aqui. Claro que sim. E só pra pontuar. O Messi não é o Rafael Veiga, o Flávio Lopes. E eu acho... O Messi vai subverter agora. Sim. É mais importante ter o Messi Day no sábado do que um show. Mas olha só, Claro que você vai mas hoje inverter. o Palmeiras não é a concessionária do estádio. Não, mas se você vira e fala, tem que renegociar o papo aqui, Eles não porque a vão partir de querer. agora tem o Messi. Quanto Não você vão. faz com show aí no ano? Ah, você faz 85 milhões? Então tá bom, tem duas empresas aqui, cada uma vai dar 45, já bateu 90. A gente vai renegociar por causa do Messi. É claro que sim. Mas eu entendo, olha só, Ninguém vai mas dizer pra eles não mim vão fazer que o porque eu tô gramado tentando ser sintético claro do é a gramado. maior solução. Não, o gramado sintético é o que foi possível por conta da gente não saber qual é a prioridade do estádio. É isso. Se a prioridade fosse só futebol, não seria gramado Mas sintético. é isso que eu acabei de explicar. Por isso que mercadologicamente o cara não vai voltar por conta do Messi. não é a melhor opção. Agora, e também, assim, eu vou pontuar outras coisas. Pra mim, o gramado natural é melhor que o sintético. O Neymar tem total direito de não ir, porque ele foi na Arena MRV e se machucou, como disse a Nath. Então o cara tem direito de falar, não vou. Agora eu vou fazer jornalismo Agora, também. só Você fez, eu também vou fazer. Agora, eu só acho uma Aí coisa. perde tempo de Se jornalismo. eu fosse santista, eu ia ficar pé da vida, porque Ainda bem que você não é, na hora né? que ele vai, pô, então o jogo do Palmeiras hoje, pô, já 30 perdeu. anos, O Palmeiras ganhou, então. 30 Mas quem garante que o Palmeiras ganha com ou sem Neymar? O Santos foi lá no Campeonato Brasileiro e empatou em 1-1. Sim, eu também acho. Você não tem garantia de que ganha ou de que perde, Edu. Mas eu acho A questão aqui é gramado sintético. É saudável pro cara jogar? O cara não vai jogar? É ponto, acabou. A gente tá aqui há Ele tem meia hora direito. discutindo uma coisa que não tem o que discutir. Se não tem condição física de jogar, porque questão clínica é ruim pro cara, acabou. O Suárez fazia isso, ninguém metia a marreta nele. Tem jogador que escolhe também jogo e ninguém mete a marreta nele. Não, Agora, e tudo ele vira um declarou, negócio... por isso que eu falei, se você chega e fala, eu não vou jogar no Só o sintético. seguinte, tudo que você falou do processo, dos problemas, dificuldades do Allianz Parque hoje no Bank Park, há 30 anos nascia a mãe de todas as arenas do mundo, que a arena é hoje, a Johan Cruyff, a arena do Ajax. O Ajax era campeão do mundo e da Europa, era um timaço. Ele acabou com a Vila Belmiro, o Ajax tinha uma espécie de Vila Belmiro, que era o Demir, histórico do Cruyff e tal, pra montar uma arena modelo. Eu também fui lá fazer matéria, reportagem e tal. E nos primeiros 2 anos, era uma porcaria o gramado. Era uma droga, aquilo não fixava, a grama saía, buraco e tal. Todo mundo faz esse tipo de processo, que é pegar aquelas máquinas que tem umas rodas com iluminadores para aquecer o gramado. 3 anos depois, o Atlético Paranaense faz aqui, é o pioneiro do Brasil para fazer a arena dele, a Arena da Baixada. Ele usa, como quase todo mundo usou como base, a Arena do Ajax. Também teve os mesmos problemas, tal, mas o Atlético Paranaense já veio com um projeto de fazer um gramado que casa com a identidade do clube. Que é um clube moderno, diferente, que é um jogo rápido, transição rápida, contrata jogadores rápidos. Isso explica muito do sucesso do Furacão até hoje. Né? No século, tem a ver com todo o projeto que foi feito em cima. Não só, melhorou a estrutura da arena. O gramado também o gramado sintético faz parte Mas na da ascensão. as primeiras rodadas do Brasileiro tava uma porcaria. Mas assim, Exatamente. quase pra todo mundo enfrentar o Atlético Paranaense na Baixada com gramado sintético virou um problema. Tirando o Corinthians lá, que acho que vai lá e sempre ganha, o Flamengo sofria, o São Paulo sofre, quase todo mundo sofre lá pela proposta diferente. Então o gramado sintético fez parte, não é tinha muito show na Arena da Baixada, vamos botar gramado sintético, não. Ali foi uma estratégia esportiva. O Atlético Paranaense, o projeto dele dá certo de forma esportiva sintética. O Ajax até hoje, com frio que tem na Holanda e o estádio também é boa parte coberto, coloca grama natural. Fizeram um jeito, resolveram o problema com grama natural. Fizeram o quê? Investiram. Tu acha que querem tirar dinheiro do bolso pra melhorar o gramado? Se pode deixar mais barato? Os caras ganham dinheiro com show. Cara, é isso que eu tô falando pra vocês. É uma questão comercial. Mas Você acha que não tem muito show na Arena de Amsterdã? Tudo que é Mas show eu tem. entendo, mas é isso, a arena. Mas não vão investir. Não tem show no Santiago Bernabéu? O que eles fizeram pra adaptar show? Eles montaram um sistema, mas é o clube mais rico do mundo. Realmente, de fato, é um clube que vai investir para que ele consiga adequar a questão de ganhar dinheiro fazendo shows e ganhar dinheiro também com o seu futebol. Então, o que ele faz? Ele faz um negócio ultramoderno em que ele esconde o gramado debaixo da terra, lá para a parte do subsolo, tem o tratamento da grama, quando sobe é um tapete. O Vitesse Arnhem da Holanda também já tinha isso pra... eu vou ler umas mensagens. É muito complicado isso aí. Na época da negociação, ficou claro que, como o Palmeiras não tinha ganho, a prioridade não era futebol. E não vai ser. eu falei, Pedro, e não é que estou falando do meio. Agora, Você tem um meio. dá pra falar que o Palmeiras vai pagar essa conta, o Palmeiras não tem que chiar, e quando tem um jogador que vai chegar lá e falar desse gramado não joga,
jogo. É de direito dele, exatamente. Vai ter que entubar. Ó, Então isso tem que fugir do clubismo. Eu falei assim, um campeonato que já tem 6 times da Série A com gramado sintético. Mas daqui eu a pouco a gente falei. vai ter A maior parte dos jogos da Série A do Brasil em gramado sintético. Que outra liga importante do mundo tem isso? Eu não comprei tem. isso, mas então não tem. Então a gente fica que o Pedro babando ovo, a falou. Premier League é maravilhosa. Não tem gramado sintético. Ah, é torneio da FIFA, que legal, vou jogar a Copa do Mundo. Digo, não tem gramado sintético. quer ver um- E aqui a gente tá num universo ver um paralelo. exemplo? É um multiverso do futebol. Aqui, Pedro, a gente vou tá dar um criando exemplo pra você. Só que enquanto a CBF não colocar a mão na mesa, bater a mão na mesa, né, e falar do seu tamanho, da sua importância como entidade para manter o futebol brasileiro, entender a questão competitiva, entender o quanto isso pode prejudicar, e aí eu não tô falando especificamente do Allianz Parque, da Arena da Baixada ou de qualquer outro lugar. Tô falando do contexto geral em relação ao gramado sintético. Enquanto a CBF, que é a entidade que detém a questão do futebol brasileiro, não botar a mão na mesa, bater, mostrar o tamanho dela e falar, ó, aqui, agora a gente vai padronizar. Então eu vou tirar um dinheiro do meu bolso, que vai ser quase impossível, né, pra gente tentar padronizar pelo menos a Série A do Campeonato Brasileiro, que é a elite. Tem? Não tem. Então a gente vai discutir essa semana, a gente vai discutir semana que vem. Vai ficar toda hora. O gramado do Maracanã tá ótimo? Não tá ótimo. Exato. O gramado da Vila Belmiro tá ótimo? Não tá ótimo. O gramado do Corinthians estava ótimo? Não tá. Então, assim, ou se padroniza e traz uma questão natural, e aí parte de uma entidade como a CBF pra entender que necessita padronizar, e pra isso ela vai ter que investir também nessa questão, ou não? Só que a gente tá falando isso, a gente não tem o tô sistema. falando do Santos e Galo, A gente não tem o sistema de gol, não gol. A gente traz um sistema defasado de linha de impedimento. É um avanço, mas é pouco pro que a CBF arrecada. Isso é um fato. Agora a gente vai ficar discutindo aqui essa semana. Semana que vem, tem jogo na Arena MRV, vai discutir. Na Arena da Baixada, vai discutir. No Newton Santos, vai discutir. E a gente vai ficar aqui discutindo que nem 3 palhaços, 4 palhaços. A gente falou, o Pedro vai falar a mesma coisa. Eu só acho que a gente terceiriza pra CBF porque os clubes se comportam como crianças. Porque a Premier League não é FA. A Premier League não é FA. La Liga não é a Real Federação Espanhola. Os clubes, nos últimos anos, desde que tomaram lá para si, romperam, né, pandemia, direito, aqui, de TV, vamos fundar bloco, os clubes até hoje não conseguiram se juntar para resolver nada. A CBF é um movimento político, aí pode discutir isso depois, ela está retomando o controle do campeonato, que ela quase perdeu, porque os clubes não conseguem. O BAP e a Leila, que são os dois que são Real e Barça lá para sentar na mesa, não conseguem discutir sobre nada. Exato. Entendeu? O outro time lá, ele fica pensando, eu vou pro lado do BAP, porque ele pode me emprestar 6 milhões por ano, e defendo o que eu acredito, ou eu vou pro lado da Leila. Ele não consegue discutir nada. Aí a CBF tem que entrar. A CBF tem que financiar o semiautomático, porque os clubes não conseguiram fazer isso. Então, assim, tem muito também da imaturidade. Eu acho que virou clubista. O Pedro clubes. falou no começo, virou muito clubista o negócio. Larga na mão dele. Se você fala sintético, é isso. Pra mim. Ô Pedro, ele tá muito clubista do tipo, se fala sintético, eu quero falar, ele é palmeirense. Mas é, se você fala natural, é o Flamengo. Não tem Infelizmente, problema pra mim. Se tá na regra, não tem problema pra mim ter jogo do sintético. De verdade, não tem. Só não vai querer vender pra mim que é a melhor opção. Exato. Ó, mas você prefere gramado sintético ou natural horrível? Isso lá tá escrito no... Mas a discussão deveria ser assim. Mas eu acho que não é essa. Porque se você faz o natural horrível para defender o sintético. Não, é um gramado natural bom. Exato. É porque assim, essa história de que, não, tem que ser sintético, você prefere o quê? Sintético bom ou natural cheio de buraco? Não, natural não pode estar cheio de buraco. Né? Então, assim, é isso para defender o gramado sintético. O sintético é melhor que o Maracanã. Sim. Só que aí o Mas rubro-negro, do Maracanã o tricolor, vão ficar só ali de Botafogo. Pois é isso. Mas eu não posso justificar uma questão com o erro de outro lado. Então, não dá pra dizer que tá tudo Sabe o certo. que é loucura? Eu vou falar pra você bem claro que nós vamos entrar na parte do jogo agora. Eu não aguento mais, senão eu vou ligar pro Flavinho lá, que é o jardineiro. Eu não aguento mais. Não, mas aí não vem pra mim, não tem emprego, né? Pensa, é uma coisa meio filosófica. Imagina o Maracanã. Maracanã com gramado sintético. Não dá uma dor no coração? Bubu, mas... Pra quem é romântico da bola, a gente tem saudade do velho Maracanã. Hoje o Maracanã tem uma cara meio de arena, como quase todo mundo, tá igual. Imagina o Maracanã com gramado sintético, a dor no coração de quem gosta de um futebol raiz, de um futebol romântico. Pra quem é de São Paulo, pra Caimbu tá assim. Resumindo, nós não vamos mudar o gramado. O Pedro e a Nath e o Bubu, todo mundo aqui falando uma coisa do Prato. Esses clubes vão decidir e acho que não vai ter. Eu moro ali perto do Alho. Vai viajar. Agora, O fato é que o Neymar e gramado sintético são coisas que não se misturam. Ele jogou apenas uma vez no gramado sintético. Matéria do Bruno Lima aqui no UOL lembra disso. Foi um jogo só e na época ele ainda reclamou. Foi lá no estádio do Galo, na MRV Arena. E ao final do jogo ele postou: comprovado, sintético é uma M, reticências. Depois desse jogo aí. Tem a lista toda de não jogos do Neymar no sintético aí. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 jogos que o Santos foi para o sintético e o Neymar não jogou. Ele também fez parte daquela campanha que foi feita por alguns jogadores contra o gramado sintético. Então, portanto, ele não joga. E hoje tem essa dúvida aí, ô Casão. Vai para até lá e não joga? Vai e joga pouco? Não vai? Tá tudo rodeado de mistério a presença do Neymar na partida de hoje. Neymar, grama sintética e jogo fora da Vila não sentam na mesma mesa para jantar. Essas três pessoas, eles não sentam na mesma mesa. O Neymar não joga fora de casa. Só foi jogar contra o Vasco, foi o primeiro jogo. Não joga em grama sintética, isso ele já falou e é um direito dele, na realidade. Ele acha que é mais arriscado se machucar e tudo mais. Mas tem outro detalhe nessa história toda. O Santos está colado na zona de rebaixamento.
está arriscando, é um dos times que corre sérios riscos mesmo de rebaixamento. Do São Paulo para baixo, está todo mundo correndo risco nesse momento. E pode ser que entre outros times aí nesse pacote. Mas nesse momento é do São Paulo para baixo. O Santos tem 2 pontos acima do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Mirassol. Tem 24 e o Santos tem 26. O Santos domingo joga com o Corinthians na Neoquímica Arena. Uma derrota do Santos domingo, dependendo dos resultados de Grêmio, de Inter, do próprio Mirassol, ele pode entrar na zona de rebaixamento no domingo à noite, dependendo do resultado. Então eu fico pensando, o Santos está na Copa do Brasil, está correndo riscos no Brasileiro, está na Copa Sul-Americana. Tem elenco para isso? Não tem elenco para isso. Tem um time titular para isso? Não tem um time titular para isso. Ô Danilo, bom, só para atestar o que o Casagrande falou, o Neymar só jogou 5 vezes fora de casa, desde que ele voltou. São apenas 5 jogos fora de casa. Então, na Vila, ele joga normalmente fora de casa, joga com um gramado sintético, então a chance de jogar é muito pequena. Tem uma outra questão também, né? Ele normalmente joga contra os times de baixo da tabela. Ele joga muito pouco com quem está em cima. Isso. Não à toa, tem muita gente que apresenta o índice do Santos com o Neymar. Claro, o índice do Santos com o Neymar é contra o Remo, contra o Macará, contra... E olha que ainda o Santos perdeu o Chapecoense, né? Mas o índice do Santos com o Neymar é contra times de baixo. Fora de campo, hein? O Santos agora está otimista para contratar o Arthur, que saindo do Grêmio. Com a ajuda do Neymar. Você lembra que esses dias eu falei disso, até aqui no programa, até falar, já o Arthur vai ser levado para o Santos com o Neymar, hein? É isso, 4 milhões o salário do meio-campista, era próximo de 4 milhões, era o salário dele no Grêmio, não aguentou o Grêmio pagar um salário desse. E o Santos só vai poder registrar depois de pagar 12 milhões que deve ao Mônaco pelo João Lucas. Olha, tá ficando fácil, hein? É repetitivo, né, mas... Falando em loucura, o Vasco também entra em campo hoje contra o Vitória pela Copa do Brasil. É o único jogo não de clássico regional dessa Copa do Brasil. Mas a questão é fora de campo, Mauro, porque o Vasco está tentando aprovar aí um empréstimo de 150 milhões com a turma do Lamáquia, marido da Leila, e o enteado da Leila, né? Um empréstimo de 150 milhões, que ainda está em questões na Justiça, a Justiça não está aprovando e tudo mais. Agora, se esse empréstimo não for aprovado, os credores do Vasco podem pedir a falência do clube. E essa avaliação é do advogado Henrique Fragoso, que representa 53 credores trabalhistas nesse processo do Vasco. O Vasco alega que tem dinheiro em caixa só para cumprir suas obrigações até dia 31 de agosto. Depois disso, acabou o dinheiro. Para contratar. Como diria Márcio Braga. Acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro. E a partir de setembro, ele dependeria de novos recursos para honrar os seus compromissos. Tá aí esse rolo. Já que estamos falando do Santos, que está tentando fazer uma outra loucura, tem também o Vasco nessa. Eu acho que assim, muito pouca gente está atento ao parecer da juíza, que é uma juíza do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o STF, até essa bobagem eu escutei esses dias aí. Tem nada a ver com torcedor de time, é uma juíza que analisou a questão e brecou esse empréstimo. Uma das razões é que, aos poucos, o Vasco vai construindo dívida com uma determinada instituição financeira, criando uma situação em que, quando for feita a concorrência, tem que ser feita uma concorrência para a venda da SAF. Qualquer outro interessado teria que pagar, além de assumir todos os compromissos inerentes à SAF, pagar essa dívida contraída que está crescendo. E isso, na visão dela, inviabilizaria essa concorrência, porque aí só tem um que pode comprar, que é justamente o grupo ao qual o Vasco deve. E ela rotulou como se fosse, em outras palavras, uma venda antecipada. Então tem uma questão legal, uma análise muito bem embasada, em que isso foi brecado. Agora, eu acho o fim da picada, alguém fala assim, eu posso ir à falência. Você acabou de comprar 2 carros caríssimos aqui, você vai à falência porque você comprou 2 carros caros. Não, minha empresa está quebrando, sim, você acabou de comprar 2 carrões de R$1 milhão cada um. Olha só, o Vasco foi buscar o Colídio e o Sousa, respectivamente, no River Plate e no Racing. Junta tudo aí, dá o quê? Uns 11 milhões de euros, 12, alguma coisa assim. Fora impostos, etc. Né? Um jogador de 5 milhões, 50%, outro de 6 e pouco, uma coisa assim. Gente... Não, mas o Vasco tinha que contratar. Por que tinha que contratar? O Mirassol não tem que contratar? O Remo não tem que contratar? O Chapecoense não tem que contratar? Está todo mundo no mesmo barco que o Vasco. O Vitória, que joga contra ele na Copa do Brasil, não tem que contratar? Pergunta a Vitória. Vitória, você quer o Colídio e o Sousa? Opa! Não quer? Quer. Lógico. Mas ele não faz isso. Ele vai com o pessoal que ele tem lá. O Clube do Remo está ali, junto com o Vasco. Está com os jogadores que ele tem. O Vasco está em recuperação social, ele não tem dinheiro, mas ele contrata. Fora outros jogadores, 2 jogadores em poucos dias. Gente, que lógica é essa, gente? Onde já se viu? Que raciocínio é esse? Repito, uma empresa entrou em recuperação judicial e o dono foi lá e comprou 2 carrões. Ele pagou com deságio a dívida que ele tinha com esse funcionário, com o fornecedor e tal, pegou um empréstimo e comprou 2 carrões.
Mas se o Vasco não se reforçar, ele cai. Gente, aí é uma questão do Vasco. E os adversários? Alguém pensa nos adversários? Estamos falando de uma competição. Se você não tem condições de adquirir jogadores, tanto que você fica encalacrado a esse ponto, você não pode ter esses jogadores. Porque você está se fortalecendo para enfrentar equipes que não estão fazendo isso. Pô, é tão simples entender. Sabe? Aí leva que é clubismo, não sei o que. Pô, dá um tempo. Discussão mais infantil e até intelectualmente desonesta em alguns casos. Esse é o ponto. Esse que é o ponto. Agora, eu fico pensando também, onde os vascaínos acham que o clube vai dessa maneira? Ah, sim. Onde vai isso? Até onde vai isso? E ainda ouço, fala, não, o Vasco é organizado, é bem gerido. O conceito de organização e boa gestão realmente é muito curioso no futebol brasileiro, né? É porque se o Vasco tivesse pegando empréstimo para, entre aspas, tentar manter as obrigações, pagar, é uma coisa. Agora, ele está pegando empréstimo e faz, como disse o Mauro, faz 2 dias que contratou 2 caras. Então, assim, não faz sentido. Ah, mas o time precisa contratar para manter. Não precisa. Dá para você manter o seu time sem contratação. Põe o garoto da base, põe o moleque. Deveria vender ainda o Vasco para poder pagar as obrigações. Olha só, o Palmeiras vendeu o Alan. O Palmeiras está numa situação antagônica em relação ao Vasco, correto? Sim. Uma das razões do Palmeiras vender o Alan é que ele precisa vender, porque ele investiu. O Flamengo pode vender o Plata amanhã. É a mesma coisa. Sim. Como já venderam tantos jogadores, tanto um quanto o outro. Os 2 clubes mais bem resolvidos do futebol brasileiro, eles vendem jogador. E vendem por quê? Porque essa roda tem que girar. E para contratar essa turma toda e para cumprir uma série de obrigações, eles têm que aproveitar as boas vendas quando elas aparecem. Palmeiras especialmente. Vai lá e vende. Aí ele consegue ter o Arias, ele consegue ter o Marlon Freitas, consegue ter o Barbosa, mas ele abre mão do Alan. É isso. Então essa questão de, não, eu não posso ter esse time. Cara, é o que você pode ter. É o que dá. Se a sua empresa tem recuperação judicial, você não vai ter carro. Você vai andar de metrô, de ônibus, a pé, de bicicleta, talvez de aplicativo de vez em quando. Você vai pegar um carrinho de aplicativo aí para você, né? Uma urgência. Você está ferrado, você está quebrado. Ué, não, eu tenho que andar num carro de R$1 milhão, que eu sempre andei num carro de R$1 milhão. Não, você não vai andar. É o correto ou não é? É claro. Alguém acha justo? Você que está do outro lado, você concordaria? Você trabalha numa empresa, aí você sai da empresa. A empresa te deve R$100 mil. Aí o cara vai lá e fala assim, eu vou te pagar 8 mil. Estou em recuperação judicial. Daqui a pouquinho o dono dessa empresa vai lá e compra um carro de R$1 milhão. Aí você vê o cara passando na rua no carro de R$1 milhão. Fala, pô, o cara me pagou nem 10% do que me devia, dinheiro do meu trabalho, que eu tenho direito a partir de uma recuperação judicial, mas ele está num carro de R$1 milhão e eu estou a pé aqui. Porque esse dinheiro, se me pagasse, eu poderia comprar o meu automóvel. Eu estou a pé. Estou falando do carro, que é uma coisa supérflua, tá? Poderia falar de necessidades reais de um ser humano, de uma pessoa, de um cidadão. Gente, é tão claro isso, é tão óbvio. E o mais absurdo é alguém chegar e falar, não, é bem gerido, isso é bem organizado. Aonde? Aonde, cara? Sabe? É surreal isso, achar que isso é uma boa gestão, é uma coisa organizada. Muito bem. O Flamengo já tem o seu adversário definido na Copa Libertadores, vai ser o Independiente Del Valle, que passou pelo Tolima, que é um time, aliás, que não perde há 14 jogos. Quantos jogos? 16 jogos. 16 vitórias seguidas o Independiente Del Valle tem e vai encarar o Flamengo, Mauro, que está em vias de, sei lá, negociar plata ou não. E, a partir do momento que negociar plata, pode até pensar em fazer novos investimentos no clube. O time do Independiente Del Valle é um time meio chato, né? Mas a classificação já estava desenhada. Eles ganharam do Tolima fora de casa. Ontem abriu 2-0, tomou um gol, depois fez mais um. Uma vitória até tranquila. Então já estava aí mais ou menos dentro do planejamento, creio eu, de jogar do dia 9 ou 10, 8, 9 ou 10, aí depende aí quando as datas foram definidas, né, em Quito. Sobre o Plata, de fato há interesse do Dinamo de Moscou. O Flamengo quer vender o jogador desde que eles paguem à vista, os russos. Essa é uma condição básica que o clube a priori coloca. E o valor, eu acredito, pelo que eu conversei com algumas pessoas, em torno de 12 milhões de euros, algo em torno disso. Se chegarem à vista nesse valor, é provável que o Flamengo venda o jogador e aí vai buscar um outro atacante de lado, além do centroavante, que já é um desejo de algum tempo. Por que eles querem o dinheiro à vista? Porque com o dinheiro à vista você consegue, a grosso modo, você consegue dar uma entrada e parcelar o restante para contratar outros caras. Se você recebe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu pago 14, mas eu pago em 3 anos. Não, eu quero 12 à vista. É isso, porque com o dinheiro na mão você consegue. E eu acho que também rola uma certa questão com russos, né? Como foi com o Zenit quando o Gerson foi embora, que foi à vista. Enfim, o mercado russo é um mercado diferentão, né? Eles não jogam contra times de outros países, a questão da guerra, tudo futebol meio à parte. Mas a situação é essa. E depende agora da negociação avançar ou não, só que os dias estão correndo, é só até o dia 11, né? Dia 11 acaba a janela de contratações, 11 de setembro. Tem mais 2 semanas aí pela frente. Bom, Independiente Del Valle no caminho. Coloca de novo a tela aí com os confrontos da Libertadores. Porque o caminho do que o Flamengo está é um caminho chato, né? Porque pode ter o Corinthians, pode ter o Estudiantes,
Não é isso? É isso. No caminho aí, agora pega o Independente Del Valle, time chatinho. Mas o Flamengo já eliminou, inclusive, o Independente Del Valle, né? Em outras circunstâncias. Eu não lembro do histórico exatamente. O Flamengo continua como favorito, seria favorito tanto contra o Tolima quanto contra o Del Valle. Mas claro que entre os dois era melhor se pudesse escolher pegar o Tolima, veio o Del Valle, mas ainda acho que o Flamengo é favorito. Tem sempre a questão de você ter que jogar um pouco numa altitude, que não é a pior altitude possível, mas é uma altitude a do Del Valle. Mas ainda vejo o Flamengo como favorito desse lado da chave. É um lado, como você disse, mais complicado do que o outro realmente, mas ainda vejo o Flamengo como um favorito, com plenas capacidades de passar desse jogo, de avançar. Mas, de fato, é um time que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Só vou para o Casagrande, mas só para uma outra coisa ainda sobre o Flamengo, Mauro. Se conseguir, vamos lá, consegue vender o Plata por uma grana que chega à vista e tal. A cartada é de novo no Luiz Henrique ou não se creio, sabe? não. Acho que não. Essa não grana seria vejo essa suficiente, possibilidade. ou não? Eu não vejo essa possibilidade, a não ser que tenha algum fato novo. Não vejo essa possibilidade, não. Luiz Henrique, os caras queriam 35 milhões. Ah, tá. E subiram o valor, começou na conversa, subiu o valor, o Flamengo saiu fora. Não acredito mesmo que seja esse o alvo, não. Acho que vai ser um jogador mais barato, mais jovem, aqui da América do Sul. Agora, se precisar de um cara, uma posição, você acha que é atacante ou atacante de lado? Centroavante ou... Se vender o Plata, são os dois, tem que contratar os dois, vai ter que buscar mais alguém. O Plata... Já não tem o Cebolinha, que é um jogador já em fim de contrato, que pode até sair, de repente, se tiver um acordo para liberá-lo para algum clube. Li uma reportagem hoje no Globo que uma questão do Flamengo é que ele não está conseguindo se livrar dessa turma aí, que não tem jogado, que não deu certo, Cebolinha, o De La Cruz, por causa do salário muito alto deles, não estão conseguindo negociar esses jogadores. Isso já é uma história antiga, né? O De La Cruz é uma herança da outra gestão. Tem o Saúl que operou lá o pé e desde então ele não consegue ter um bom rendimento. E o Cebolinha tem final de contrato e até agora não conseguiu nada, vai conseguir agora, dificilmente. O contrato dele acaba em dezembro, já pode assinar pré-contrato com alguém, a não ser que, de fato, apareça nos próximos dias alguém interessado em tê-lo já e faça um acordo, libera, o jogador vai embora, que ele praticamente não é utilizado. Mas ele especificamente vai acabar o contrato, né? Os outros ainda não, né? Não. Os outros têm contrato em vigor ainda. Porque o Cebolinha, enfim, o cara não vai chegar e falar, pois bem, eu ganho 10 milhões aqui, quero ganhar também no Chapecoense. Não vai dar, né? E ao mesmo tempo o Cebolinha pode se colocar numa posição de vou ficar aqui, terminar o meu contrato em dezembro, dando o seu exemplo, ganhando 10 milhões por mês, e aí depois, claro, ele vai ter que topar ganhar menos para algum time. Agora, no momento, ele não necessariamente precisa abrir mão dessa grana, né? Ele está numa situação, tirando a que ele não joga, uma situação financeira confortável. Casão, Independente Del Valle, time chato, joga na altitude, não tem torcida, também não sente torcida, porque não tem torcida em casa, não liga porque não tem torcida. É um time meio chato, né? Um time complicado, tem histórico de tocar bem a bola, né? Já fez grandes campanhas em Libertadores, Sul-Americana, é um bom time. Mas eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, quando você falou, o Flamengo obviamente preferia o Tolima, mas veio o Independente Del Valle, né? Eu fiquei pensando nos históricos dos clubes, como eles são diferentes, né? O Corinthians ia preferir o Del Valle, por exemplo. Porque, mesmo sendo melhor, o Tolima. O Tolima é chato. Né? O Tolima já eliminou o Corinthians 2 vezes e tal. Então, o futebol é supersticioso, gente. Então, cada clube tem o seu histórico e tem suas preferências, não só se o time é melhor ou pior, mas como o histórico de confronto com esses times. Eu acho que para o Flamengo, tanto faz. Né? O Del Valle é melhor que o Tolima, eu não sei se é melhor. Tem mais histórico. Tem uma história mais importante na América do Sul do que o Tolima. Mas não sei se é tão melhor assim. O Flamengo tem um timaço, caramba. O Flamengo tem um timaço. Ele foi campeão ganhando do Palmeiras ano passado. O Palmeiras também tem um timaço. Foi campeão ganhando do Flamengo a última Libertadores. Então, esses times, Palmeiras e Flamengo, mesmo tendo que jogar, por exemplo, o Flamengo pode pegar o Corinthians numa semifinal, o Palmeiras pode pegar um Fluminense numa semifinal, pode ser que aconteça isso. Mesmo assim, são times que têm que jogar contra qualquer um. Não pode escolher aqui nem Copa do Mundo, gente. Sabe, você vai lá, uma França, uma Espanha, Inglaterra, esses times que estão no auge nesses últimos tempos, quando ele vai para a Copa do Mundo, não tem que ficar escolhendo, vamos pegar segundo para pegar aquele lá. Você vai ter que passar por pedreiro do mesmo jeito. Então, o Flamengo, eu acho que é essa linha. O Flamengo tem que jogar contra qualquer um. Prefere esse ou aquele, mas quem cair, o Flamengo é melhor. Perfeito. Eu estava estudando uma alternativa aqui para acabar com o conflito de interesse da Leila, Vasco e Palmeiras. Aí eu achei uma solução. Só a Leila renunciar.
Sai. É só sair. Sai do Palmeiras. Deixa o Buozzi como primeiro vice, assume o Palmeiras, a Leila vai pro Vasco e fica tranquilo, não tem problema. O Palmeiras não é dependente da Leila, ela pode ir embora. Se ela quer tanto comprar o Vasco, pode ir. Por que ela não faz isso? Você sabe, tem ideia? Ego, poder. Que é num lugar ela quer que ter as duas coisas. Assim. Ela quer sair do Palmeiras ganhando a Libertadores. É simples, vai embora. O Lamarck sendo conselheiro... Essa é uma pergunta que eu faço. E a outra é que, bom, a explicação é que o Vasco está encalacrado, precisa de dinheiro de qualquer maneira. Então o Vasco não pode esperar. O Vasco não pode esperar. O Palmeiras não pode esperar. A Leila poderia. A Leila poderia simplesmente sair do Palmeiras. Já que ela quer comprar, sai. É bem simples. O Pedrinho falou um monte de coisa sobre o BAP, né? Falou que é mau caráter, que é não sei o quê. Agora vai ser processado criminalmente ali na esfera civil pelo presidente do Flamengo por danos morais, né? Tá pedindo aí uma indenização. 40 mil, acho. 40 mil de indenização para o Pedrinho, o presidente do Vasco. Como disse o Mal, né, as pessoas vão xingando o outro de mau caráter, assim, com uma certa tranquilidade. A Leila processou o Dudu porque o Dudu falou, né? Vai não sei o quê. Tironi, Oi. Tironi, você sabe que uma das possibilidades de acabar com essa falta de educação e falta de respeito que todo mundo está tendo hoje, na grande maioria, todo mundo não, porque nós não temos e muita gente não tem. Mas você vê os ataques que as pessoas fazem, é processando mesmo, cara. Sim. Processou. Claro. Não é mau caráter. Qualquer um é mau caráter agora. Isso. Você faz uma crítica para um jogador, o cara fica puto, ele vai lá e fala que você é mau caráter. É isso. O que me chama a atenção nessa troca de farpas e de dirigentes é como as pessoas hoje em dia adoram usar a expressão mau caráter. Assim, a troca é direito, né? O cara chega, o cara cometeu um erro, daí você colocar o caráter da pessoa em dúvida, você pode discutir a atitude, você pode discutir ali aquele momento. Você tem o quê? Tem um dossiê que comprove que o cara não tem caráter. E isso às vezes é para rede social, aí tem gente que curte, sabe? Negócio muito, muito baixo, sabe? Muito vil, eu acho isso muito errado. Critica, mas dentro de um certo limite, entendeu? Eu acho que passa do ponto demais também, sabe? E aí também vira um pouco também de fato dessa coisa. Um provoca o outro responde, outro cutuca e tal. E por que faz isso? Também. Bom, o vídeo tá aí e essa questão de gramado natural e sintético, o famoso gramado de plástico rendeu no F-Show, você viu aí, e o Edu de Menezes passando o pano pro Palmeiras, secando o gelo, porque essa discussão vai além, cara. Tem que chegar lá na formação da liga, ou como a Nath falou, a CBF tem que bater a mão na mesa e falar, é assim, é natural nesse padrão. Ponto. Mas o que importa, como aqui o News Sport do UOL, é o Mengão. Mengão, Plata pode sair. A briga BAP e Pedro. Na verdade, o que interessa com tudo isso aí é o Mengão jogando bem, levando tudo e vai voltar gigante nesse final de semana contra o Botafogo, Del Valle na quarta, Corinthians no outro final de semana, Del Valle de novo e final, você já sabe. O vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, é importante, hypa, compartilha, deixa nos comentários aí o que você achou de tudo isso, a sua opinião é importante. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.